Nasci para deixar meu nome no livro da poesia. Faço versos todo dia, da escrita tenho fome. Um dia a terra me come, a traça rói o papel. Minha história no cordel ninguém consegue apagar. Sou poeta popular, sou Cícero Manuel. Vou estar aqui nesta noite com vocês, vindo falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho aqui. Que eu costumo dizer que minha vida é um cordel. Minha vida é um cordel. E aí, como que o Cícero Manuel nasce? Eu nasci lá em Garanhuns, Pernambuco. Eu costumo dizer que me emprestaram um hospital porque minha mãe foi lá e me teve e voltou, certo? De onde? Meu pai é um alagoano, de Santana do Mundaú, e minha mãe, pernambucana, de Correntes, cidades vizinhas. Meu pai foi lá em Correntes, casou com a minha mãe e a trouxe para Santana do Mundaú, para a zona rural. Quando chegou a época de eu nascer, a minha mãe foi lá para Correntes, onde morava a minha avó, que era mais fácil, lá tinha um hospital, próximo da casa dela, e ficava melhor. E aí, não tive como nascer em Correntes, nasci em Garanhuns. Mas voltei para Correntes, e onde que Correntes entra na minha história? Alguns dias depois de nascido, meu avô foi me registrar com meu pai. E quando chegaram lá, colocaram no meu registro que eu nasci em Correntes. Então, onde eu chegar, eu sou de Correntes, não sou de Garanhuns. Coloco lá, mas não sou, Mas me criei em Santana do Mundaú. Lá, num lugarzinho chamado Sítio Ilha Grande. Foi ali onde eu me criei. Aquela lá é minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, E ali eu me criei ajudando a minha família nos trabalhos da roça. E aí, foi ali onde eu tive os primeiros contatos com a poesia. E como que eu conheço a poesia? Como que eu vou ter contato com a poesia? Ali naquele sítio, só chegou a energia elétrica no ano de 2002. Eu nasci em 1990. Então eu vivi 12 anos à luz do candeeiro. E ali o nosso único meio de informação, um dos únicos, era o rádio e a carta. E foi através do rádio que eu tive assim, os primeiros contatos com a poesia. Era lá onde eu ouvia o programa do João Pires, onde eu ouvia o Luiz Gonzaga, o Amazã recitando aqueles seus poemas matutos, onde eu via os repentistas. Eu lembro que meu pai foi a Juazeiro do Norte e trouxe um rádio gravador igualzinho àquele, por isso que eu peguei essa imagem. Trouxe uma fita cassete pequenininha, que eu não sei se alguém já viu. E aí aquela fitazinha de dois repentistas cantando, emboladas, e lá tinha uns cordéis. E aí, gente, só depois que eu fui descobrir que tudo isso é poesia popular. Aí tava ali ouvindo embolada, ouvindo repentista, ouvindo poesia matuta, ouvindo bendito. E era tanta rima na minha cabeça que aí, quando eu fiz 10 anos, eu decidi que quando eu crescesse eu queria ser cantor. Mas o cantor, ele tinha que escrever suas próprias letras, suas músicas. Foi aí onde que eu decidi que seria cantor e fui escrever a minha primeira música e acabou saindo o meu primeiro poema. E aí, gente, eu cresci ali e eu via meu avô dizer, meu avô me dizia assim, quando eu tinha cerca de 15 anos, dizia: esse menino tão estudado, mas nunca leu um folhete. E eu dizia: eu sei lá, troço é folhete, é que ele fala. Eu não sabia o que era folhete, que é folheto. E folheto é um sinônimo de cordel, um nome também, como o cordel é conhecido. O cordel nasce aqui no Brasil, ele vem de Portugal para o Brasil através dos portugueses, mas que não é o cordel que a gente tem hoje, Aquele cordel que os historiadores dizem que veio de Portugal para cá era outro tipo, que também foi difundido através da oralidade, mas que o cordel que foi criado mesmo aqui no Nordeste, ele pelas mãos do Leandro Gomes, ele surge ali no final da década do século XIX. E aí o cordel foi o maior meio de comunicação do sertão quando não existia nenhum meio de comunicação, antes do rádio, antes da TV, a notícia chegava através do cordel. E assim, eu não tive a oportunidade, na minha infância, apesar de viver à luz do candeeiro, não tive a oportunidade de ouvir alguém lendo
um cordel. E aí, quando eu decido ser cantor, é que eu vou escrever um poema que sai em quadras, né, com estrofes ali muito parecidas com o cordel. E aí eu venho descobrir o cordel como? Na sala de aula. Eu passo a escrever cordel, começo a contar histórias em verso, escrever histórias em versos, mas aí foi na sala de aula que eu descobri o cordel. A professora trouxe lá o gênero, fomos trabalhar, e aí quando ela leu, professora, isso aí eu faço. E quando eu mostrei, ela falou, realmente, isso aqui é cordel, e está bem feito. E foi quando ela me sugeriu que eu fizesse um cordel para apresentar na escola, e foi assim que o Cícero começou. E assim, também lá ele tocou aqui no caso do guerreiro, por exemplo. O guerreiro é uma coisa linda. Eu nunca tive a oportunidade, eu queria ter essa oportunidade de assistir uma apresentação, nunca tive essa oportunidade de ver assim o grupo se apresentando. Nós tínhamos aqui em União o Caboclinho, né, que tive o prazer de conhecê-lo. Em 2007 ele esteve lá em nossa escola, em Santana do Mundaú, e montamos lá uma peça rapidinho para uma apresentação. Eu tive o prazer de participar com ele. Ele foi lá, levou os instrumentos, e foi uma coisa mais linda da época da escola que eu pude ver. E o Guerreiro ele faz 100 anos de criação agora, em 2023, né? Segundo o Theo Brandão, né, o Guerreiro está completando 100 anos de criação. E o Guerreiro nasce, né, lá na fazenda para atrair o senhor, né? O senhor fazendeiro. Lá em Santana do Mundão nós temos o pastoril, que é um folguedo também, onde as senhoras dançam, mas vivem muito desmotivadas. E assim, o colega que tocou na questão da valorização, né, da valorização do trabalho. Eu já deixei o slide de lado, eu vou continuar na minha fala aqui, depois a gente vê isso aí. Na valorização do trabalho, se você me perguntar como você vê essa questão da valorização, seu trabalho é valorizado, né? E aí, realmente, trabalhar com cultura, gente, não é fácil. É muito difícil, né? E a gente vê a questão do forrozeiro, né? Quando chega o São João, todo mundo quer o forrozeiro. Mas passou o São João, o cara é esquecido. Esse forró é só nessa época? Será? Não. Aí, é a mesma coisa do cordel. A escola está lá e só lembra de trabalhar cordel no São João. Que é o mês de valorizar a cultura nordestina. Não, vamos trabalhar com o cordel, né, todos os meses do ano, e não só do São João, né? Então tem esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Então, gente, eu tenho um enorme prazer de dizer que sou assim, lá em Santana do Mundaú, um dos representantes, né, da poesia popular, do cordel. Em 2017... nós nos juntamos aqui, eu e mais alguns poetas em Alagoas, e fundamos a Academia Alagoana de Literatura de Cordel. E aí a gente tem um trabalho lá de valorização do cordel, de unir essas pessoas que querem fazer cordel, que querem ser cordelistas e tal. E foi lá na UNEAL que eu tive o prazer de publicar o meu primeiro livro. Chegando à UNEAL, o pessoal conheceu o meu trabalho, surgiu lá uma oportunidade e saiu o meu primeiro livro. E aí já falei sobre isso, estou levando o cordel para a sala de aula, sempre estou aí nas escolas, nos eventos. Chamei o Cícero Manuel, né, paguei um cachê bem caro a ele para ele ir lá, porque a gente precisa. A fundação da academia aqui, né, deixa eu só falar sobre essa foto. O Cícero está aqui magrinho no meio, né, na época eu era magrinho, sem barriga. Esse primeiro aqui do cantinho é o seu Manuel, ele tem 97 anos, está na atividade. O Jorge Calheiros, que é muito conhecido em Alagoas, é um dos maiores nomes do cordel hoje em Alagoas, é patrimônio vivo de Alagoas. O Ciro Veras e a Alexandra, que é um casal que escreve cordel, né, estão aí na ativa também, eles têm uma editora de cordel em Maceió. O Cristóvão Augusto é lá de Pão de Açúcar, você conhece? E a dona Mariquinha, que era muito famosa, era uma artista global, sempre estava lá no Faustão, no Se Vira dos 30, e que nos deixou em 2019. E a gente está voando cada vez mais alto. A última foto eu deixo para o final, né, que eu digo que eu não escolhi o cordel, foi ele quem me escolheu. Eita, proteja a sua cultura, povo nordestino, é o nosso maior tesouro.
Meu Nordeste tão querido, és uma linda nação. Proteja eu reafirmo sua rica tradição. Defendam as brincadeiras, não deixem ninguém roubar essa terra brasileira, a cultura popular.